Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de produção textual. Como vocês podem ver, eu estou na página 156, porque hoje é hora de produzir. Trocadilho aí que eu sei que ninguém vai estar gostando de ouvir nesse momento, porque sabe que vai ter trabalho. Mas, como eu tenho feito nas semanas anteriores, no dia que eu passar a produção textual para vocês, que realmente precisa escrever o texto e aí ter todo aquele trabalho, vocês ganham uma semana de prazo, tá bom? Então, vocês terão até a próxima sexta-feira para poder fazer a entrega da produção que eu vou indicar hoje para vocês, tá? Então, nada de tristeza, nada de desespero. Hoje é sexta-feira, vamos agradecer a Deus por mais uma semana que nós conseguimos vencer, pela graça dele, né? Então, abram os livros, por favor, página 156. Como nós estamos neste capítulo tratando sobre o gênero notícia, obviamente, agora nós produziremos uma notícia. Só que eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque a proposta da notícia é um pouco diferente, ela é um pouco inusitada, vai mexer um pouquinho aí com a linha temporal, tá? Então, acompanhem direitinho a explicação, leiam todos os textos de apoio, caso fique alguma dúvida. Mas, gente, se mesmo assim as dúvidas persistirem, vocês sabem que tem toda a liberdade para entrar em contato com a gente, para fazer as perguntas, para tirar as dúvidas, tá bom? O que muitas vezes eu percebo é que você, no momento que está lendo o texto, respondendo a atividade, ou então no caso de produção, fazendo a produção, você tem uma dúvida e por vergonha, por medo, acaba não perguntando, acaba não tirando a sua dúvida, tá? Então eu estou sempre disponível. Às vezes até em horários que não deveria estar disponível, ainda estou para atender vocês, porque realmente não quero que vocês permaneçam com dúvidas. As dúvidas, com o passar do tempo, elas podem se tornar empecilhos para você compreender aquele conteúdo e aí já vai estar prejudicando vocês. E eu não quero de forma nenhuma que vocês saiam prejudicados. A nossa intenção, nosso principal objetivo é que mesmo estando à distância, separados, isolados socialmente, a gente consiga continuar, compreendendo os assuntos, tá bom? Não é para ser uma aula de enfeite, não é para ser um momento que vocês vão simplesmente parar ali, ouvir, terminar e dizer, não entendi nada. Porque se isso ocorrer, nós não estaremos cumprindo o nosso papel, a gente não vai estar atingindo o nosso objetivo, que é fazer vocês entenderem, fazer vocês compreenderem, tá? Então, para que isso realmente aconteça, eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso que vocês me deem retorno, positivo ou negativo, não importa, não interessa, tá? Nós estamos disponíveis, eu bato nessa tecla, volto a falar, nós estamos sempre disponíveis para vocês, tá bom? Não fiquem acanhados, não tenham vergonha de perguntar. Página 156. Agora é a sua vez de produzir uma notícia, mas antes disso, leia o texto a seguir, que traz algumas orientações interessantes para quem deseja produzir um bom texto jornalístico. Vocês já viram que a notícia tem que ser clara, objetiva, concisa, direta, ser escrita dentro de uma linguagem que consiga abranger todo o público, ou seja, todas as pessoas que lerem a notícia precisam compreender. Então, você não pode escrever a sua notícia utilizando palavras muito rebuscadas, em um português muito culto, muito padrão, que seja inacessível para as pessoas, ou seja, que as pessoas não entendam. Tá? Se eu escrevo um texto que está direcionado ali para o meu leitor e o meu leitor, ao ler o texto, não entende o que eu escrevi, não há comunicação. E esse não é o objetivo da notícia. O objetivo principal é informar.
E para informar o meu leitor, eu preciso falar a língua dele. Mas tenham muito cuidado, falar a língua do meu leitor não significa que eu vou encher o meu texto de gíria, não. Eu tenho que manter uma linguagem padrão, normal, com todas as palavras dentro da norma culta, mas sem exagerar, sem escrever termos cuja compreensão seja mais difícil pelo meu leitor, que os significados não sejam tão usuais, que a palavra não seja tão comum. Tá? Então, o texto da página 156. Um bom texto jornalístico depende, antes de mais nada, de clareza de raciocínio e domínio do idioma. Não há criatividade que possa substituir esses dois requisitos. Deve ser um texto claro e direto. Deve desenvolver-se por meio de encadeamentos lógicos. Deve ser exato e conciso. Deve estar redigido em nível intermediário, ou seja, utilizar-se das formas mais simples admitidas pela norma culta da língua. Convém que os parágrafos e frases sejam curtos e que cada frase contenha uma só ideia. O tom dos textos noticiosos deve ser sóbrio e descritivo. Mesmo em situações dramáticas ou cômicas, é essa a melhor maneira de transmitir o fato da emoção. Deve evitar fórmulas desgastadas pelo uso e cultivar a riqueza dos vocábulos acessíveis à média dos leitores. O autor pode e deve interpretar os fatos, estabelecer analogias e apontar contradições, desde que sustente sua interpretação no próprio texto. Deve abster-se de opinar, exceto em artigo ou crítica. O texto só trouxe de forma mais enfática o que eu já havia mencionado para vocês: clareza, objetividade, uma linguagem intermediária, não pode estar cheia de gírias, porque não é um texto informal, mas também não pode conter palavras de difícil entendimento, que pertencem à norma culta padrão, né, da língua portuguesa, precisa estar no nível intermediário para que seja acessível para todos os leitores. Você não pode ficar enchendo linguiça, enrolando dentro da notícia, ela tem que ser precisa. As pessoas que vão se informar com aquela notícia estão provavelmente com o tempo corrido e precisam se informar o mais rápido possível. Lembrem lá da primeira aula que eu coloquei, o máximo de informações com o mínimo de palavras. E qual é a proposta dessa notícia, dessa produção, que eu pedi que vocês ficassem atentos? Bom, usando sua criatividade, imagine um fato que você gostaria muito que ocorresse daqui a 30 anos. Lembra que eu disse que ia mexer com a linha temporal? A notícia, gente, ela está baseada em fatos corriqueiros, coisas que aconteceram ali no meu dia a dia, no meu cotidiano, que são relevantes para um grande público, para uma grande maioria de pessoas e acabam indo parar em jornais, em revistas, em sites da internet. Então, nesse caso, nós não estaremos lidando com um fato realístico, mas sim com uma pretensão sua, um sonho seu de algo que se concretize daqui a 30 anos. Por exemplo, tia, eu gostaria que daqui a 30 anos as pessoas tivessem descoberto a cura para o câncer, por exemplo, que é uma doença que mata, né, centenas de pessoas. Não sei dizer precisamente para vocês quantas pessoas morrem de câncer no mundo, mas é uma doença que ceifa a vida de muitas pessoas. Então imaginem que a medicina evolua a um certo ponto que daqui a 30 anos, no caso 2050, nós já teríamos descoberto a cura para o câncer. Imagina que notícia maravilhosa seria essa de se escrever, de se noticiar, de informar para as pessoas, né? Que finalmente uma doença tão maligna, finalmente havia, né, sido descoberta uma cura para essa doença. Então é um fato hipotético, né? Então você vai usar realmente sua criatividade.
Apesar de nós estarmos trabalhando nesse gênero notícia, que está voltado para um fato real, algo que realmente aconteceu, nesse caso você vai utilizar a sua criatividade, a sua imaginação para pensar em uma notícia que aconteça daqui a 30 anos. Como jornalista, de que maneira você abordaria esse fato em uma notícia? Imagine que você está escrevendo essa notícia para um jornal de grande circulação do país e seus leitores são pessoas que vivem conectadas ao que acontece ao redor do mundo. Então, por exemplo, o fato que eu noticiei agora há pouco, né, a possível descoberta da cura para o câncer, seria um assunto de interesse mundial. Afinal de contas, o câncer não escolhe pessoas, raças, não é isso? Qualquer um está sujeito a adoecer por conta dessa doença, ok? Então, é um fato que poderia ser noticiado, uma descoberta, por exemplo, que poderia acontecer daqui a 30 anos. Então, vamos para o nosso planejamento, página 157, para a gente conseguir entender como que nós vamos produzir essa notícia futurística, né? Digamos assim. Primeiro, que fato vai ser noticiado? Primeiro ponto para você escrever a notícia é entender o que é que você vai noticiar. Vamos utilizar aqui o exemplo da descoberta do câncer. Então, eu já escolhi qual fato eu vou noticiar. Eu vou noticiar que a descoberta do câncer, de todos os tipos de câncer, foi encontrado graças a uma mutação genética, alguma coisa assim, né, nesse sentido. Segundo, que informações você utilizará para reportar esse fato? E aí é que entra aquelas perguntinhas que nós enfatizamos lá no início do conteúdo, quando eu falei sobre o gênero notícia e trouxe as características dele. Eu tenho que responder as perguntas: o que, quem, quando, onde, porquê e como. Vou utilizar aqui o exemplo da descoberta do câncer. O que aconteceu? O que é que eu vou noticiar? A descoberta do câncer. Quem fez isso? Imaginemos aí que uma equipe de pesquisadores europeus, tranquilo. Quando? Em março de 2050, porque precisa ser daqui, no caso, a 30 anos. Vamos colocar para junho, no caso, julho, né? Vai ser mesmo bem preciso. Onde? Lá onde os universitários estavam pesquisando, em Londres, Inglaterra, hipotético. Por quê? Por que essa descoberta foi feita? Eles estavam fazendo análises de mutações genéticas e lá descobriram uma parte da célula que produzia ou que favorecia a mutação e ocorria o câncer. E aí, tirando aquela parte da célula, a pessoa estaria curada. E como? Através da pesquisa que eles realizaram. Vejam, ó, essas informações, essas perguntas estando respondidas, é como se você tivesse o coração da notícia, né? A parte mais importante. Dali é só você acrescentar o restante das informações que você achar pertinente, ou seja, as informações que são mais importantes, e aí você já consegue encerrar o corpo da notícia. Lembrem-se que o texto que vocês estão produzindo, ele é claro, objetivo, direto. Então, ele não costuma ser extenso. Isso fica para as reportagens, que é o gênero que dentro do universo jornalístico vai aprofundar, né? Vai levar aquele assunto ao esgotamento, vai analisar todas as possibilidades, vai estudar todos os pormenores. A notícia, ela quer te informar logo, ela quer te trazer logo, né, a informação. Depois, se você tiver interesse, você vai atrás da reportagem, por exemplo, que vai trazer tudo de forma detalhada. Esse fato é importante para o Brasil, para o mundo? Com certeza, sem discussões. Que consequências esse fato trará para as pessoas? Nós vamos diminuir aí a quantidade de mortes precoces, né, de pessoas por conta dessa doença. O que levou à realização desse fato? Provavelmente um grande investimento na área de pesquisa, né, lá do continente europeu, porque muitas pessoas morriam dessa doença e a medicina queria dar uma resposta, queria poder solucionar esse problema. Quarto ponto. Para conferir mais veracidade ao seu texto, é muito importante reproduzir a fala
de um entrevistado diretamente envolvido com o fato noticiado. Quem será esse entrevistado e qual será a sua profissão? Tia, mas se eu estou criando a notícia, como é que eu vou? Imagina aí, eu acabei de dar o exemplo da descoberta do câncer, então eu posso entrevistar um dos pesquisadores com a profissão dele. Ele é pesquisador da universidade, ele é médico, entendeu? Dá para vocês criarem. 7ª, procure escrever com clareza. E 8ª, observe a adequação linguística, ou seja, você precisa escrever o seu texto com todas as normas, respeitando a gramática normativa, mas sem exagerar nas palavras, sem deixar os termos muito rebuscados a ponto de o grande público não entender o que você está escrevendo, tá? Então, eu acredito que com esse exemplo, né, da descoberta do câncer, vocês consigam entender o que a proposta quer que vocês realizem, ok? Então, sem quantidade mínima e nem máxima de linhas, ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para sanar. Até a próxima aula.